Oi! Hoje a resenha do conto Debaixo da Terra, aqui do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin, que é exatamente o último conto para encerrar este projeto. Havia escurecido e eu ainda precisava dirigir várias horas. Desconfio das paradas da estrada, tão distantes de tudo, porém precisava descansar e tomar algo para acordar. As luzes internas davam um certo calor ao lugar, e havia 3 carros estacionados diante das janelas, o que me deu um pouco mais de confiança. Dentro havia muita gente. Um casal jovem que comia hambúrgueres, um sujeito de costas, ao fundo, e outro homem mais velho no balcão. Sentei-me perto dele, coisa que se faz quando se viaja muito ou quando há muito tempo não se conversa com alguém. Pedi uma cerveja. O barman era gordo e se movia lentamente. Assim começa o conto Debaixo da Terra, de Samantha Schweblin, que conta a história desse sujeito que faz uma parada num bar à beira de estrada e encontra uma situação comum. Mas, a partir desse momento ali onde eu parei, esse barman faz uma oferta para o motorista que acabou de chegar. Olha, se você pagar uma cerveja para esse velho aí do teu lado, ele lhe conta uma história. Bom, o motorista estranha, mas ele também não tem nada para fazer, né? Precisa descansar um pouco, ele resolve pagar a tal da cerveja, o velho recebe a bebida, então ele começa a contar esta história. Ele aponta lá para frente, para fora da lanchonete, adentrando o terreno vazio do outro lado da estrada. E ele diz que lá havia um povoado pequeno de mineradores, que aos poucos foi crescendo, aqueles jovens mineradores ávidos por conquistar algo. Claro que no fundo eles também acabam trazendo a família, as mulheres, né? E depois de alguns anos, sim, nascem os filhos. Aí sim temos a família junto com os mineradores. Uma coisa natural. Os anos foram passando, as crianças foram crescendo. E elas gostavam daquilo, da mineração, gostavam de brincar, de serem mineiros. Até que um dia, todo o grupo de crianças ali, daquele pessoal, encontrou um pequeno montículo assim, num terreno distante. Era algo como se fosse enterrado. As crianças ficaram curiosas e começaram a cavucar. E a curiosidade aumentava mais e mais, elas iam aumentando o buraco. Depois de algumas horas, as crianças, já faziam uso de ferramentas para aumentar mais ainda a profundidade daquela escavação. Com o tempo, isso foi passando dias e eles continuavam a cavar. Para saber um pouco mais dessa história, o motorista que parou ali na lanchonete paga mais uma cerveja ao velho. Então ele continua, onde ele diz que depois que o buraco já estava até bem profundo, é que os pais começaram a questionar sobre aquilo que a criançada andava fazendo buraco ali. E as reações foram as possíveis. Um grupo de pais achou interessante eles estarem fazendo a mesma coisa que eles, os mineradores. Outro grupo de pais achou que aquilo podia ser até perigoso, afinal de contas eram crianças abrindo um buraco no chão. E um terceiro grupo nem ligou para isso, tanto faz para eles. Acontece que no dia seguinte, quando já era hora da criançada voltar da escola e eles não apareciam em casa, os pais foram procurar a molecada lá do tal do buraco. E o buraco estava tampado. Aliás, nem parecia que algo havia sido escavado ali. Que coisa curiosa. Mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Aqui nessa nova obra da Schweblin e derradeira aqui deste livro, temos uma coisa bem interessante, que é uma história dentro da outra. Primeiro, claro, a história do motorista que para à beira da estrada numa lanchonete e acaba ouvindo uma história contada por um velho. Ele fica muito curioso com o jeito que aquilo está acontecendo. Ele precisa pagar mais e mais cerveja para que a história continue. E
E depois, claro, a própria história que o velho conta, que é pra lá de misteriosa e, claro, prende mais a nossa atenção como leitor. E sim, dessa vez voltamos com aquele estilo da escritora argentina, que oferece aquela coisa com um tom pequeno de macabro, de sinistro. Que diabo está acontecendo com essas criancinhas? E a gente praticamente fica naquela de, poxa, dá mais uma cervejinha pro cara ou o motorista, paga o velho porque a gente quer que a história continue. É uma interação muito interessante que a escrita aqui da Schweblin provoca na gente. Um efeito bacana, muito bom. Bom, no ponto que eu parei, que já estava misterioso, afinal de contas, cadê o buraco que as crianças estavam cavando? As coisas pioram um pouquinho mais, fica um pouco mais estranha. E até que temos um desfecho aqui para essa história misteriosa, mas também é de um jeito um pouco aberto. Mas também é interessante, mesmo que seja um pouco frustrante. Mesmo assim, o texto é bom. Mas o que vale mesmo comentar sobre semelhança é que essa história aqui de cavadores também lembra um outro conto que chamava O Cavador, que aliás foi a história mais fraca aqui deste livro. Eu não gostei mesmo daquela anterior. Ela não tinha sentido, ela parecia que ia se desenvolver e ir para um bom caminho e não acontecia isso. Mas aqui, aí sim, ela realmente funcionou. Uma história onde se faz buraco e se chega a algum lugar. Enfim, para Debaixo da Terra, de Samantha Schweblin, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Com este conto encerramos o livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. E agora só falta fazer aquela resenha geral, levando em consideração o conjunto dos 18 contos contidos aqui dentro. Mas enquanto esse vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de contos que foram muito bem avaliados aqui neste projeto. E agora só falta agradecer você que acompanhou todos esses 18 vídeos. Obrigado e até mais.